Um jovem de 21 anos acabou sendo morto em uma briga de trânsito. Foi uma discussão por causa de uma batida na zona norte de São Paulo. O condutor do outro carro, um policial militar que estava de folga, que acabou atirando nesse rapaz. O detalhe é que a vítima tinha sido pai há apenas 2 semanas. O Marcos Guimarães está no caso e traz todos os detalhes em uma reportagem especial. O dono deste carro preto era Bruno Lisboa. Ele foi morto com um tiro na cabeça. O rapaz havia se tornado pai há 2 semanas. Tinha acabado de retornar do litoral. Ele seguia para deixar o veículo numa oficina quando se envolveu numa discussão. O suspeito do crime é um policial militar que estava de folga. Testemunhas contaram que a motivação seria uma briga de trânsito. Os 2 carros vieram dessa rua do fim dela e os motoristas discutindo. Aqui nesse ponto, eles pararam. O Bruno estava nesse carro preto, o policial no veículo vermelho. Aqui, a confusão ficou ainda mais intensa. Foi quando o policial sacou a arma e atirou em Bruno. Bruno chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu. De acordo com relatos, a discussão começou num trecho estreito, onde passava apenas um carro por vez. Os 2 vinham em sentidos opostos. Nem Bruno, nem o policial quiseram dar ré para liberar a passagem. Atrás do carro de Bruno, vinham os amigos dele em um outro veículo. Em seguida, o policial teria dado meia volta e perseguido Bruno. Os 2 discutiram. Num determinado momento, o PM sacou a arma e disparou na direção do rapaz. Bruno foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Neste ponto, a área foi isolada para o trabalho da perícia. A polícia informou que no carro de Bruno não foi encontrado nada ilícito e que ele não estava armado. O policial militar foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Sem algemas, ele aguardou do lado de fora, conversando com colegas. A nossa equipe falou com ele, mas o suspeito não quis apresentar a versão dos fatos. Os amigos de Bruno, que vinham no carro de trás, disseram que viram a cena. Eles relataram que foram ameaçados e, por medo, não quiseram gravar entrevista. A Polícia Civil investiga o caso e procura imagens de câmeras de segurança para esclarecer o que realmente aconteceu. Um caso delicado, nós temos a análise do comandante Diógenes Luca, nosso especialista em segurança. Mas antes, comandante, vamos acionar a Isabela Sabélico, que está acompanhando os desdobramentos. E nós queremos saber se esse policial, que foi ouvido na delegacia, permanece detido, para onde ele será encaminhado. A Isabela apurando em tempo real esta situação aí que culminou, infelizmente, na morte deste jovem aí, o Bruno, de 21 anos. O que é que você nos atualiza aí, Isa? Tiago, o policial foi identificado como Leandro Assis, de 37 anos. Num primeiro momento, até como a gente acompanhou na reportagem, ele foi levado para o Distrito Policial 72, onde o caso foi registrado, mas ainda hoje deve ser transferido, deve ser levado para o Presídio Militar Romão Gomes. Estamos aqui, onde tudo aconteceu, e o repórter cinematográfico Rincon vai mostrar para vocês a rua em questão. É aqui na rua Reverendo Carlos Wesley, que fica aqui na região de Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista. Tá lá o carro, ó, tá vendo? Aqui realmente aquele trecho da rua é um pouco mais estreito, então só um veículo por vez passa por ali. Então esse desentendimento, pelo que os moradores aqui passaram para nossa equipe, aconteceu ali. Um não quis dar passagem para o outro. E aí o morador falou o seguinte para nossa equipe, que o policial virou para o outro motorista, para o Bruno Araújo, e falou: vamos resolver isso ali em cima. E aí vieram para cá, neste ponto onde nós estamos, que fica aqui na esquina desta rua. E aqui, portanto, o crime de fato aconteceu. Os amigos do Bruno, que estavam no carro dele, disseram que o policial foi violento, desceu, fez várias ameaças, sacou a arma e atirou. E a vítima em questão chegou a ser socorrida, foi levada a uma unidade de saúde aqui da região, mas não resistiu aos ferimentos. Câmeras
de monitoramento são fundamentais agora para esclarecimento dos fatos. Estamos também procurando por essas câmeras, mas aqui, infelizmente, não tem muitos equipamentos. Pelo menos é essa a percepção que a gente teve agora há pouco. No entanto, os moradores disseram que aqui teve uma grande movimentação por parte de viaturas da Polícia Militar, de moradores também que estavam saindo de casa, chegando do trabalho. Muita gente aqui parou para ver o que de fato tinha acontecido. Algumas pessoas tentaram também ajudar a vítima, mas de fato são essas imagens de câmeras de segurança que serão fundamentais para esclarecimento dos fatos. É bom a gente reforçar que essa história se torna ainda mais triste por causa de informações que chegaram em relação à vítima, ao Bruno. Ele tinha 21 anos, daqui a 4 dias faria 22 anos e acabou de ser pai. Tem um filho, se tornou pai há menos de 2 semanas. Aqui também, Tiago, Diógenes, é uma rua aparentemente tranquila, pelo menos esse trecho aqui onde nós estamos. Então agora a movimentação é um pouco mais discreta, por isso também que aos poucos essas informações vão chegando, porque quem viu de fato o que aconteceu ainda não saiu para trabalhar, a gente está apurando tudo isso aqui em tempo real. Os veículos em questão, eles foram vistos, né, esses 2 carros, por pessoas que moram por aqui, e as pessoas disseram que realmente é comum ter desentendimento aqui nesse trechinho, porque é difícil a questão da passagem. Então, um dos motoristas sempre precisa ceder quando os 2 estão de lados opostos, principalmente. Então, essa teria sido de fato a motivação dessa briga. Um deles teria que passar, o outro esperar, nenhum cedeu e, infelizmente, a briga tomou uma proporção que ninguém imaginava. Estamos aguardando também detalhes sobre o sepultamento e velório da vítima. A gente tentou contato com a família do Bruno, mas a família está muito abalada, ainda não quis falar com a imprensa. E como a gente viu na reportagem do Marcos Guimarães, na delegacia, o policial em questão que estava de folga, né, o Leandro, ele não estava algemado, estava ali conversando com algumas pessoas, mas não quis dar detalhes para a imprensa sobre o que de fato aconteceu. A única informação oficial divulgada é esta, de que ele de fato estava de folga. E uma outra informação importante é que a polícia não encontrou arma no veículo da vítima. Pelo contrário, né, os amigos disseram que eles estavam retornando da praia e estavam a caminho de uma oficina mecânica para deixar o veículo. Então, nas próximas horas, a polícia com certeza vai buscar novamente por essas imagens de câmeras de monitoramento para entender de fato o que aconteceu. A expectativa é quanto a essa transferência do policial para o presídio militar Romão Gomes, que deve acontecer hoje ainda, nesta terça-feira, além, é claro, de mais detalhes em relação à família sobre velório e sepultamento da vítima. Nossos sentimentos à família, né, Tiago? A gente continua por aqui, estou tentando conversar com as pessoas, mas de fato a movimentação por hora é um pouco discreta. Tem uma pessoa aqui, bom dia, você viu que a briga que teve aqui no trânsito? Eu cheguei só a ver o movimento do barulho dos carros. Ouviu os barulhos? Como é que foi? Tipo, eu tava ali embaixo ali, aí do nada eu escutei só os reflexos do carro. Aí parou aqui, aí depois foi só o disparo. Puff! Você ouviu o barulho do disparo? Aí depois o carro subiu, aí depois eu não sei o que mais que aconteceu. Uma movimentação grande aqui de viaturas. Uhum. Aí depois eu não sei mais o que aconteceu. E aqui sempre tem desentendimento por causa desse trecho? Tem, direto. Porque direto. aqui só passa um carro por vez. Aqui só passa um carro de vez só. Aí os pessoal não espera e acontecendo essas brigas. Aí acaba acontecendo esse desastre. Então não foi a primeira vez que teve uma briga por causa disso? Direto que tem acontecido essas brigas. Direto. E ontem, infelizmente, isso que deixou todo mundo chocado. De verdade. Do nada, aconteceu isso aí. Você ouviu o barulho de um disparo? Só um. Então tá bom, obrigada, viu, pelas informações. Aí, ó, no fim das contas, deu certo aqui conversar com uma pessoa que acabou ouvindo os disparos. De fato, tem muitas casas por aqui, né? Então, pelo menos alguns moradores estavam em casa e acabaram ouvindo, de fato, tudo isso que aconteceu. E aí, esse relato também que chama atenção, porque ele confirmou isso que outras pessoas, outros moradores tinham falado. Essa questão de que esse trecho aqui da rua é
motivo de briga entre motoristas, porque acaba sendo difícil passar por ali. Além de que, outros carros ficam ali estacionados. Então, por isso também essa dificuldade. A moto está descendo ali tranquilamente, porque agora o fluxo está tranquilo, a rua está livre. Mas, infelizmente, né, uma briga que tomou uma proporção que ninguém imaginava, Tiago. Isabela, eu estou vendo aqui o vídeo que você me enviou. Antes de você começar o link, você me enviou um vídeo e eu vou colocar esse vídeo no ar. Você até pode nos explicar como é que você obteve esse vídeo. O comandante Diógenes já vai analisar o caso. Vamos ver então essas imagens que a Isabela conseguiu agora no local. Me parece, Isabela, que tudo tinha acabado de acontecer, né? Inclusive a gente vê esse carro da polícia, essa van da polícia militar, que chegou a ter uma outra viatura, outras viaturas ali. Isso foi instantes após o disparo ter sido efetuado, Isabela? Isso, são 3 vídeos que a nossa equipe conseguiu aqui no local, Tiago, com o morador. Esse morador falou que recebeu de um outro vizinho essas imagens. Esse vizinho, de fato, estava por aqui, então ele viu toda essa movimentação. E aí, nessas imagens, a gente observa a chegada de uma viatura da Polícia Militar, os policiais pedindo que as pessoas se afastassem. E tem um outro vídeo também que deixou todo mundo aqui muito comovido, porque dá pra gente ouvir ali, perceber o desespero por parte dos amigos da vítima. Essa pessoa que fez o registro, o flagrante, observe aí na imagem que dá pra ver o pé da vítima, né? A vítima que ficou caída dentro do carro após ser atingida por esse disparo. E aí os amigos que estavam com essa pessoa, com o Bruno Araújo, que tinha 21 anos, começaram a gritar, pediram ajuda, todo mundo desesperado e os moradores chocados aqui, dizendo o seguinte: nossa, eu não acredito que aconteceu isso, eu vi ali a questão da briga, né? Eu vi eles vindo para cá também, ninguém imaginava que pudesse tomar essa proporção. Então, são 3 registros que nós conseguimos, que ajudam também esse trabalho de investigação por parte da polícia. E o que chamou a atenção também nas imagens é que, de fato, muita gente estava por aqui, então todo mundo tentou até prestar um socorro ali no primeiro momento, mas infelizmente a vítima não resistiu, Tiago. Isabela, dos vídeos que você me enviou, eu mostrei apenas um, porque os outros tem algumas imagens que nós temos que cortar, porque aparece inclusive o corpo, né, do Bruno. Então nós vamos editar, vamos tampar as partes que não podem ser exibidas e já mostramos, está na nossa ilha de edição, já vamos mostrar com exclusividade esses outros vídeos. Enquanto isso, com o comandante Diógenes, eu gostaria de ouvir a análise sobre os procedimentos legais que são tomados em uma situação como essa. Que trata-se de uma discussão banal de trânsito, é fato, né? Nada justifica uma briga de trânsito evoluir para uma discussão e um disparo. Agora, comandante, o fato desse policial ser encaminhado para o presídio Romão Gomes é consequência do flagrante da situação? Exatamente, Tiago. Ele deve ter sido autuado em flagrante por conta desse comportamento. A autoridade de polícia judiciária militar, normalmente um oficial da própria unidade ou da corregedoria, quando é o caso, percebe que a história não bate e aí autua em flagrante pelo cometimento do crime militar. Eu só não tenho informação neste momento se ele está na corregedoria ou já foi encaminhado para o Romão Gomes, o que é muito comum as duas hipóteses. E nessa manhã deve passar por audiência de custódia para verificar se ele permanece preso ou se vai responder por esse crime em liberdade. Daqui a pouquinho eu dou mais informações sobre esse caso, Tiago. Nós continuamos acompanhando, daqui a pouco voltamos com mais detalhes desse caso e eu já vou exibir os outros 2 vídeos do momento em que tudo aconteceu. Só estamos editando aí, cortando algumas cenas mais fortes e já vamos mostrar na sequência.